Lucas sempre soube que sua mãe, Dona Helena, era uma mulher forte. Desde pequeno ele a via trabalhar sem descanso, seja em casa, seja no emprego como costureira, para garantir que nada faltasse para ele. Entretanto, para o jovem Lucas, aquilo parecia ser apenas parte da vida comum, algo que todas as mães faziam. Ele nunca imaginou o quão fundo iam os sacrifícios dela. Aos 25 anos, Lucas estava começando sua carreira como engenheiro em uma empresa de construção civil. Ele havia se formado com louvor, algo que sua mãe sempre fez questão de destacar com orgulho a todos os seus amigos e vizinhos. Dona Helena fazia questão de contar como Lucas sempre fora dedicado aos estudos, como ele merecia tudo de bom que a vida tinha a oferecer. O que Lucas não sabia, no entanto, era que boa parte de sua trajetória havia sido pavimentada pelos sacrifícios silenciosos de sua mãe. Certo dia, enquanto revisava documentos antigos guardados no pequeno escritório que Helena mantinha em casa, Lucas encontrou uma série de recibos e cartas que nunca havia visto antes. Eles estavam cuidadosamente organizados em uma pasta, como se fossem parte de um tesouro secreto. Ao folhear aqueles papéis, Lucas se deparou com documentos de dívidas quitadas e cartas de agradecimento de pessoas para quem sua mãe havia emprestado dinheiro ou ajudado de outras maneiras. O mais impressionante, porém, foi encontrar contratos de empréstimos que sua mãe havia contraído para pagar sua faculdade, algo que ela nunca mencionara. Lucas sempre acreditara que a bolsa que ele conquistara no início da faculdade cobria todas as suas despesas. Mas, ao que parecia, não era bem assim. Os documentos mostravam claramente que Dona Helena havia feito enormes esforços financeiros para garantir que ele tivesse uma vida confortável durante os anos de estudo, sem que ele soubesse de nada. Chocado, ele se sentou no pequeno sofá da sala, com as mãos tremendo levemente. As contas, os valores, os juros, tudo se misturava em sua mente enquanto a imagem de sua mãe, sempre com um sorriso no rosto e palavras de apoio, aparecia com mais nitidez. Como ele nunca havia percebido, como nunca notou o cansaço nos olhos dela, os sacrifícios disfarçados por trás de cada palavra de incentivo. Aquela noite Lucas não conseguiu dormir. Seu coração estava apertado, como se tivesse descoberto uma verdade que mudava tudo o que ele conhecia sobre sua própria vida. Lembrou-se das vezes em que sua mãe preferia não comprar roupas novas, das desculpas que ela dava para não sair em jantares ou viagens, sempre alegando que não era necessário ou que tinha outras prioridades. Na verdade, tudo fazia parte de um plano que ela criara para garantir que Lucas tivesse as melhores oportunidades possíveis. Nos dias seguintes, Lucas observou sua mãe com outros olhos. Dona Helena, com seus gestos simples e sorriso acolhedor, parecia ainda mais forte agora. Ela ainda trabalhava na pequena oficina de costura que montara na sala de casa, aceitando encomendas de vizinhos e amigos, mesmo que já estivesse com os cabelos grisalhos e o corpo mais frágil. O coração de Lucas se encheu de gratidão, mas também de uma enorme necessidade de fazer algo por ela. Ele sabia que não poderia simplesmente agradecer com palavras, como se um simples obrigado fosse suficiente para retribuir tudo o que ela havia feito. Ele precisava encontrar uma forma de recompensá-la por tudo, de fazer com que ela soubesse que cada sacrifício, cada noite de sono perdida e cada real poupado tinha valido a pena. Foi então que Lucas decidiu que sua vida tomaria outro rumo. Ele trabalharia mais, se dedicaria mais, e faria o que fosse necessário para garantir que sua mãe pudesse viver seus próximos anos sem preocupações, sem dívidas e com o conforto que ela merecia. Ele queria oferecer à sua mãe uma vida de paz e tranquilidade, algo que ela havia negado a si mesma por tanto tempo em prol dele. Nos dias seguintes, Lucas começou a planejar em segredo. Ele sabia que sua mãe jamais aceitaria uma ajuda direta. Dona Helena era orgulhosa demais para admitir que precisava de qualquer coisa, e Lucas não queria ferir esse orgulho que ele tanto admirava. Mas ele tinha um plano, e faria tudo com cuidado para garantir que sua mãe fosse recompensada sem perceber que tudo aquilo estava sendo feito por ela. Lucas sabia que aquele seria um caminho longo,
e que não seria fácil devolver à sua mãe tudo o que ela sacrificara por ele. Mas para ele, o mais importante era que ela soubesse que ele valorizava cada esforço, cada pequeno gesto de amor que ela havia dado a ele ao longo dos anos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Lucas dormiu com o coração tranquilo. Ele tinha uma missão e estava determinado a cumpri-la. Para ele, a verdadeira recompensa seria ver sua mãe feliz, vivendo uma vida sem preocupações e sabendo que todo o amor que ela dedicou a ele ao longo dos anos não havia sido em vão. Com a decisão tomada, Lucas começou a trabalhar silenciosamente em seu plano. Ele sabia que sua mãe não aceitaria grandes gestos de uma vez, então decidiu que o caminho para recompensá-la seria através de pequenas, mas significativas mudanças em sua vida. O primeiro passo era quitar todas as dívidas que sua mãe ainda carregava, algo que ela nunca mencionava, mas que ele sabia ser um peso invisível em suas costas. Lucas começou a trabalhar horas extras em sua empresa, aceitando projetos mais desafiadores para aumentar sua renda. Ele também começou a economizar com rigor, cortando gastos supérfluos e destinando tudo o que podia para o fundo secreto que criara com o objetivo de aliviar os fardos financeiros de sua mãe. Era um sacrifício pequeno perto de tudo o que Helena havia feito por ele. E Lucas se sentia cada vez mais motivado a fazer o possível para trazer alívio àquela mulher tão forte. Certo dia, enquanto revisava seus planos financeiros, Lucas percebeu que o montante economizado já era significativo o suficiente para pagar boa parte das dívidas de sua mãe. Entretanto, ele sabia que não poderia simplesmente quitar tudo de uma vez sem que ela percebesse. Isso a faria questionar de onde vinha o dinheiro, e Helena era teimosa demais para aceitar ajuda direta. Lucas precisaria ser cuidadoso. Foi então que, através de contatos que fizera em sua empresa, Lucas conheceu um consultor financeiro de confiança, que concordou em ajudá-lo com seu plano. O consultor sugeriu que Lucas fizesse os pagamentos de maneira gradual, como se fosse parte de um benefício que a mãe estivesse recebendo por alguma promoção ou oportunidade de trabalho, algo que não despertaria desconfiança. Assim, ele poderia quitar as dívidas sem que ela suspeitasse de que o dinheiro vinha diretamente dele. Com o plano em ação, Lucas passou a se dedicar cada vez mais ao trabalho, não apenas para ajudar sua mãe, mas também para crescer profissionalmente. Ele sabia que quanto mais ele progredisse, maiores seriam suas chances de proporcionar uma vida melhor para Helena. Os meses passaram, e as dívidas de sua mãe começaram a desaparecer lentamente. A cada novo pagamento realizado, Lucas sentia um alívio crescente em seu peito. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que ainda havia muito a ser feito. Enquanto isso, Helena continuava sua rotina diária. Trabalhando em sua pequena oficina de costura, ela parecia cada vez mais cansada, mas nunca reclamava. Lucas observava os sinais de envelhecimento em sua mãe com uma mistura de preocupação e carinho. Ela ainda era aquela mulher forte e determinada, mas ele podia ver que os anos de trabalho pesado e os sacrifícios estavam cobrando seu preço. Um dia, enquanto os dois almoçavam juntos em um domingo, Helena comentou que, misteriosamente, alguns dos pagamentos de suas dívidas estavam sendo quitados. "Não sei o que está acontecendo", disse ela, com um sorriso tímido. "De repente, algumas das contas que eu tinha e que achava que levariam anos para serem pagas, simplesmente desapareceram. É como se fosse um milagre." Lucas, com o coração acelerado, disfarçou o melhor que pôde. "Talvez seja algum tipo de reajuste ou programa de ajuda financeira", sugeriu ele, tentando parecer despreocupado. "Quem sabe você foi escolhida para algum benefício e não ficou sabendo." Helena riu, achando graça da própria sorte. Lucas, por sua vez, sentiu uma pontada de orgulho ao ver que seu plano estava funcionando. Ele estava conseguindo ajudar sua mãe sem que ela percebesse, exatamente como havia planejado. Conforme o tempo passava e as dívidas de Helena desapareciam, Lucas começou a pensar no próximo passo. Ele queria que sua mãe não precisasse mais trabalhar tanto. O sonho de Helena sempre fora poder viajar, conhecer lugares novos, mas ela nunca teve a oportunidade de realizar esse desejo.
Sempre havia algo mais importante a fazer. Alguma conta a pagar, alguma obrigação a cumprir. Lucas decidiu que esse seria seu próximo presente para ela. Lucas estava animado com o progresso de seus planos. Ele já havia conseguido quitar boa parte das dívidas de sua mãe sem que ela percebesse, mas sabia que o próximo passo exigiria mais do que apenas cuidado financeiro. Organizar uma viagem para sua mãe, algo que ela jamais havia feito, seria um presente que ela jamais esqueceria. O desafio, no entanto, seria convencê-la de que essa viagem era fruto de seu próprio trabalho árduo. Ele passou semanas pesquisando destinos. Sabia que Helena sempre falava com carinho sobre o litoral do Brasil, mencionando como sonhava em ver o mar e sentir a brisa no rosto, algo que ela nunca havia experimentado. Lucas decidiu que o melhor presente seria proporcionar essa experiência para sua mãe. Após pesquisar pacotes de viagem, ele finalmente encontrou algo perfeito. Uma viagem de uma semana para um resort à beira-mar. Um lugar tranquilo, onde sua mãe poderia relaxar e se desconectar do trabalho por uma semana. Para garantir que Helena aceitasse o presente, Lucas decidiu que o melhor seria criar uma história envolvente para explicar o motivo da viagem. Ele conversou com um de seus colegas de trabalho, que tinha experiência em publicidade, e juntos criaram um plano perfeito, uma promoção exclusiva, onde as melhores costureiras da cidade receberiam um prêmio por excelência. E quem seria a primeira premiada? Dona Helena, é claro. Com tudo pronto, Lucas agendou uma reunião com sua mãe em um sábado à tarde, na qual ele fingiria ser um representante de uma associação local de artesãos. Ele até mesmo preparou um certificado que seria entregue a ela, assinado com selos falsos, para garantir que tudo parecesse o mais real possível. No dia marcado, Helena estava confusa, mas lisonjeada ao ser chamada para uma reunião formal. Quando Lucas, disfarçado com óculos e um tom de voz sério, entregou o certificado e anunciou a viagem, ela ficou sem palavras. Helena, que raramente recebia reconhecimento público por seu trabalho, ficou emocionada. A ideia de uma viagem ao litoral, algo que sempre sonhou mas nunca pensou em realizar, parecia surreal. Mas, por quê? Perguntou ela, incrédula. Eu não fiz nada de extraordinário. Você fez mais do que imagina, Dona Helena, respondeu Lucas, mantendo o disfarce. Sua dedicação e trabalho foram reconhecidos, e essa viagem é uma forma de agradecimento por tudo o que você faz pela comunidade. Helena tentou recusar o presente, dizendo que era demais para ela, que não merecia tanto. Mas Lucas, com sua história cuidadosamente planejada, insistiu. É um prêmio, Dona Helena. Não há nada que você precise pagar ou fazer. É uma honra para nós proporcionar essa experiência a alguém tão dedicado quanto você. A resistência de Helena durou alguns minutos, mas a ideia de que tudo isso era fruto de seu próprio mérito a convenceu. Ela aceitou o presente, ainda um pouco incrédula, mas com um sorriso que Lucas não via há muito tempo. Ver sua mãe tão feliz encheu seu coração de satisfação. O plano havia funcionado. Nos dias que se seguiram, Helena preparou-se com ansiedade para a viagem. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar sem culpa. Lucas, por outro lado, trabalhava nos bastidores, ajustando os últimos detalhes e certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Ele cuidou para que sua mãe fosse tratada com o maior respeito no resort, e fez questão de reservar os melhores serviços para ela. A semana da viagem finalmente chegou. Lucas levou Helena ao aeroporto, ajudando-a com as malas e explicando os procedimentos, já que ela nunca havia viajado de avião. Quando o voo decolou, Lucas sentiu uma enorme sensação de dever cumprido. Ele sabia que essa experiência era apenas o começo de tudo o que queria proporcionar à sua mãe. Enquanto Helena aproveitava seus dias no litoral, Lucas não parou de trabalhar. Agora que as dívidas estavam sob controle e sua mãe começava a viver novas experiências, ele passou a pensar em como poderia melhorar ainda mais a vida dela. Ele queria garantir que, ao voltar, ela não precisasse mais carregar o peso do trabalho diário na costura, e sim, pudesse escolher se queria continuar ou não. Foi então que Lucas teve uma nova ideia.
reformar a casa onde eles viviam. A casa onde ele crescera era simples e aconchegante, mas já mostrava sinais de desgaste. As paredes precisavam de pintura, o telhado precisava de reparos, e a cozinha, onde sua mãe passava tanto tempo, merecia uma renovação. Lucas sabia que essa seria uma forma de trazer mais conforto para Helena, e decidiu que começaria a reforma enquanto ela estivesse fora. Nos dias em que Helena estava viajando, Lucas entrou em ação. Contratou uma equipe de pintores e reformou as partes mais desgastadas da casa. Fez melhorias na cozinha, trocando eletrodomésticos e modernizando o espaço sem tirar o charme caseiro que Helena tanto amava. Quando ela voltasse, teria não apenas memórias maravilhosas da viagem, mas também uma casa renovada, pronta para ser um verdadeiro refúgio. Lucas sabia que isso era apenas o início. Sua mãe havia sacrificado tanto por ele, e ele estava determinado a retribuir cada um desses sacrifícios. E enquanto observava o progresso das reformas, ele começou a planejar o próximo passo: garantir que sua mãe pudesse finalmente se aposentar e viver sem preocupações financeiras. Ele faria o que fosse necessário para que isso acontecesse. A viagem de Helena ao litoral foi um verdadeiro sucesso. Ela passou uma semana inteira imersa em experiências que nunca imaginara vivenciar. Longas caminhadas na praia, o frescor da água do mar e tardes preguiçosas na rede do resort. Pela primeira vez em anos, Helena conseguiu relaxar sem se preocupar com contas ou prazos. Lucas sabia que essa semana representava um descanso merecido, e ele estava ansioso para mostrar a próxima surpresa. Enquanto ela aproveitava a viagem, Lucas supervisionava de perto as reformas na casa. Ele queria garantir que tudo fosse feito com perfeição e que cada detalhe refletisse o cuidado e o carinho que sua mãe sempre teve com o lar. A casa de Helena, embora simples, era um lugar cheio de memórias, e Lucas sabia que ela jamais desejaria algo muito extravagante. Então ele decidiu manter a essência acolhedora do espaço, mas com melhorias que fariam a diferença no dia a dia dela. A cozinha foi o maior foco da reforma. Lucas sabia que Helena passava horas ali, preparando refeições com amor, tanto para ele quanto para os amigos e vizinhos. Ele mandou instalar um novo fogão moderno e eficiente, além de renovar o armário de panelas e utensílios que já estavam velhos e desgastados. A pia, agora maior e mais prática, facilitava o trabalho. Lucas fez questão de escolher um revestimento elegante, mas funcional, que deixaria a cozinha bonita e prática. Além da cozinha, outras melhorias foram feitas em toda a casa. As paredes, antes desbotadas pelo tempo, ganharam uma nova camada de tinta, trazendo vida ao ambiente. O telhado, que havia sofrido infiltrações durante as últimas chuvas, foi completamente reformado. Lucas também instalou uma nova iluminação na sala de estar, criando um clima mais aconchegante e iluminando os cantos que sua mãe sempre dizia serem sombrios. O último toque foi uma poltrona nova, macia e confortável, que Lucas sabia que sua mãe adoraria. Ela sempre sonhou com um cantinho só para ela, onde pudesse sentar-se à noite e ler seus livros de histórias, aqueles que ela guardava com tanto carinho desde que ele era criança. Agora, ela finalmente teria esse espaço. Quando Helena voltou da viagem, Lucas fez questão de preparar uma recepção calorosa. Ele foi buscá-la no aeroporto e, durante o trajeto de volta para casa, ouviu com atenção as histórias que ela trazia da viagem. Sua mãe estava radiante. Cada detalhe, desde o sabor da comida até a beleza do mar, parecia tê-la rejuvenescido. Foi a semana mais incrível da minha vida, disse Helena com um sorriso largo. Eu nunca imaginei que poderia viver algo assim. Parece que foi um sonho. Você merece muito mais, mãe, respondeu Lucas, tentando esconder a ansiedade por saber que outra grande surpresa estava prestes a acontecer. Ao chegar em casa, Helena sentiu algo diferente assim que cruzou a porta. Ela olhou ao redor, observando as paredes recém-pintadas, o brilho da nova iluminação e o cheiro de uma casa renovada. Seus olhos se encheram de lágrimas quando chegou à cozinha, onde tudo estava novo, brilhante e organizado. Lucas a observava em silêncio, esperando por sua reação. Lucas, o que é isso?
Perguntou Helena, ainda em choque. Você fez tudo isso enquanto eu estava fora? É um pequeno presente, mãe. Eu queria que você voltasse para casa e tivesse mais conforto. Você já fez tanto por mim. Achei que era a hora de te retribuir um pouco. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Cada canto da casa refletia o carinho de Lucas, e ela sabia que tudo aquilo não era apenas uma renovação física, mas uma demonstração de amor. Ela abraçou o filho com força, sentindo uma gratidão imensa. Mesmo que nunca tivesse pedido nada, Lucas havia entendido exatamente o que ela precisava, mais até do que ela mesma. Eu não sei como te agradecer, meu filho, disse Helena, emocionada. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar. Não precisa agradecer, mãe. Tudo o que eu sou hoje é por sua causa. Eu só quero que você viva bem, que tenha paz e que não se preocupe mais com nada. A renovação da casa foi um marco importante na vida de Helena. Ela se sentia mais leve, como se finalmente pudesse respirar aliviada, sabendo que o peso das responsabilidades estava se dissipando. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a considerar a ideia de diminuir o ritmo de trabalho, algo que nunca havia pensado ser possível. Nos dias que se seguiram, Helena aproveitou cada detalhe da casa renovada. A nova cozinha a inspirava a criar receitas novas, enquanto o cantinho com a poltrona se tornou seu refúgio favorito para ler e descansar. Lucas observava sua mãe com satisfação, sabendo que cada esforço estava valendo a pena. No entanto, ele sabia que ainda havia mais a ser feito. Embora a casa estivesse renovada e as dívidas quitadas, o trabalho de sua mãe ainda pesava em sua rotina. Helena sempre foi uma mulher orgulhosa, que acreditava que trabalhar era sua obrigação, mas Lucas queria que ela finalmente pudesse descansar. Ele começou então a planejar o próximo passo, garantir a aposentadoria de sua mãe, para que ela pudesse viver com tranquilidade, sem precisar se preocupar com o trabalho diário. Lucas sabia que essa seria a parte mais difícil de seu plano. Convencer Helena a parar de trabalhar seria um desafio, mas ele estava determinado. Sabia que, com a mesma paciência e estratégia que usara até ali, conseguiria mostrar a ela que, após tantos anos de sacrifício, ela merecia aproveitar a vida sem preocupações. Após o sucesso das reformas e da viagem, Lucas sabia que o próximo passo seria mais delicado. Convencer sua mãe a parar de trabalhar seria um grande desafio. Desde que ele se entendia por gente, Helena sempre trabalhou duro, acreditando que essa era sua obrigação. Lucas, por outro lado, queria que ela finalmente pudesse descansar e viver uma vida tranquila. Ele precisava encontrar a forma certa de abordar o assunto sem ferir o orgulho de sua mãe. Nas semanas que se seguiram, Lucas observava discretamente a rotina de Helena. Mesmo com a casa renovada e o conforto que ele havia proporcionado, ela ainda se mantinha firme em sua pequena oficina de costura, aceitando encomendas de clientes antigos e novos. Lucas sabia que o trabalho fazia parte da identidade de sua mãe, mas também podia ver o cansaço em seus olhos, o peso que os anos de dedicação estavam deixando em seu corpo. Foi em uma tarde de domingo, durante um almoço em família, que Lucas decidiu iniciar a conversa. Helena estava especialmente animada contando histórias sobre suas clientes, e Lucas percebeu que aquele seria o momento ideal para plantar a ideia. "Mãe, você já pensou em tirar umas férias mais longas?" perguntou ele casualmente enquanto servia mais suco em seu copo. Helena riu, balançando a cabeça. "Férias? Quem me dera. As encomendas não param de chegar. Se eu parar, como vou atender todas as clientes?" Lucas sabia que essa seria a resposta. Sua mãe sempre colocou os outros antes de si mesma. Mas ele estava preparado. "E se você não precisasse mais trabalhar?" sugeriu ele, olhando diretamente para Helena. "E se pudesse tirar um tempo só para você? Viajar mais, descansar, fazer o que sempre quis fazer?" Helena ficou em silêncio por alguns instantes, surpresa com a proposta. Ela riu, desconfortável, como se a ideia fosse absurda demais para ser levada a sério. "Lucas, meu filho, eu adoro trabalhar. E além disso, quem mais faria isso por mim? Eu não saberia o que fazer sem meu trabalho.
É o que me mantém ativa. Eu entendo, mãe. Mas eu acho que você já fez mais do que o suficiente. Você já trabalhou muito, a vida toda. Não acha que chegou a hora de aproveitar mais as coisas? De fazer o que sempre quis, sem se preocupar com prazos e encomendas? Helena olhou para Lucas, surpresa com a seriedade em sua voz. Por um momento ela parecia perdida em pensamentos, mas então balançou a cabeça. Eu não sei, Lucas. Não sei se estou pronta para parar. O que eu faria com todo esse tempo livre? Lucas sorriu, já antecipando essa reação. Você poderia fazer o que sempre quis, mas nunca teve tempo. Viajar, ler seus livros, descansar. Você sempre fala que tem vontade de visitar a cidade onde seus pais nasceram, mas nunca conseguiu ir. Por que não aproveitar agora? A ideia parecia boa, mas Helena ainda estava hesitante. Ela havia passado a vida toda trabalhando, e a ideia de parar parecia assustadora. Havia um conflito em seu coração. Por um lado, sabia que seu corpo estava pedindo descanso. Por outro, o trabalho fazia parte de quem ela era. E a ideia de abandonar essa parte de sua vida a deixava insegura. Naquela noite, depois do jantar, Helena ficou pensativa. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Será que ele estava certo? Será que era mesmo hora de parar e começar a pensar mais em si mesma? Ela nunca havia se permitido esse tipo de reflexão antes. Trabalhar sempre fora sua forma de contribuir, de cuidar de Lucas e de si mesma. Mas agora, ele estava cuidando dela. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez, só talvez, fosse a hora de aceitar isso. Na semana seguinte, Lucas tomou a iniciativa. Sem que sua mãe soubesse, ele consultou um especialista em planejamento de aposentadoria. Queria entender como garantir que sua mãe pudesse viver confortavelmente, sem precisar se preocupar com dinheiro. Com o apoio financeiro que ele já estava providenciando e os planos de aposentadoria que ela havia acumulado, Lucas percebeu que estava tudo pronto. Helena poderia parar de trabalhar sem se preocupar com o futuro. No domingo seguinte, Lucas voltou ao assunto, dessa vez com mais firmeza. Mãe, eu consultei um especialista em aposentadoria. Fizemos alguns cálculos e, se você quiser, pode parar de trabalhar agora. Não precisa se preocupar com dinheiro. Tudo está organizado. Você poderia viver sem nenhuma preocupação financeira daqui para frente. Helena ficou em choque. A ideia de parar de trabalhar, algo que sempre parecia distante e irreal, agora estava sendo colocada diante dela como uma possibilidade concreta. Ela olhou para Lucas tentando entender a profundidade do que ele estava dizendo. Lucas, eu não sei o que dizer. Isso é algo que eu nunca pensei que seria possível. Mas eu... Helena hesitou, sentindo o peso da decisão. Lucas pegou a mão da mãe, sorrindo com carinho. Mãe, você fez tudo por mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de você. Não precisa decidir agora, mas quero que saiba que quando estiver pronta, tudo já está preparado. Você merece esse descanso. Helena sorriu, emocionada. Embora ainda houvesse dúvidas em seu coração, pela primeira vez ela sentiu que talvez fosse possível. Talvez, após tantos anos de sacrifício, ela pudesse finalmente descansar. Os dias que se seguiram à conversa sobre a aposentadoria foram marcados por reflexão. Helena, acostumada a uma vida de trabalho duro e sacrifícios, se via diante de uma decisão que nunca pensara ser possível. O cansaço físico começava a pesar, mas o coração de Helena ainda estava profundamente ligado ao trabalho que realizava. Parar agora parecia um desafio para ela, quase como abrir mão de sua identidade. Lucas, por outro lado, continuava dando espaço para sua mãe processar a ideia. Ele sabia que não poderia pressioná-la a tomar uma decisão da noite para o dia. Mas mesmo assim, ele não desistiu de seu plano. Estava determinado a mostrar a ela que a aposentadoria não era o fim de sua contribuição, mas sim o começo de uma nova fase, onde ela poderia finalmente fazer as coisas que sempre sonhou, sem as preocupações que antes a limitavam. Um dia, enquanto tomavam café da manhã, Helena comentou de forma inesperada. Sabe, Lucas, estive pensando sobre o que você me disse, sobre parar de trabalhar, e
Talvez eu esteja pronta para isso. Não porque não gosto do que faço, mas porque acho que pela primeira vez estou começando a sentir que já fiz o suficiente. Lucas olhou para ela surpreso e animado. Você realmente acha que está pronta, mãe? Helena sorriu, mas havia uma pontada de incerteza em seus olhos. Sim, eu acho. Mas ao mesmo tempo isso me assusta. Não sei o que esperar. Trabalhar sempre foi uma parte tão grande da minha vida que tenho medo de não saber como viver sem isso. Isso é normal, mãe, disse Lucas, com um tom tranquilizador. É uma mudança sim, mas uma mudança boa. E você não vai ficar sem propósito. Vai poder finalmente se dedicar a você, ao que sempre quis fazer e nunca teve tempo. Eu estarei aqui, ao seu lado, para te ajudar nesse processo. A ideia de se aposentar começava a fazer sentido para Helena. E com o apoio de Lucas, ela sentiu que talvez pela primeira vez pudesse se permitir descansar. Nos dias que se seguiram, ela começou a diminuir o ritmo. Informou seus clientes mais próximos que, em breve, deixaria de aceitar encomendas, e aos poucos, começou a fechar sua oficina de costura. Helena esperava que a transição fosse dolorosa, mas, para sua surpresa, o sentimento de liberdade começou a florescer. Lucas, por sua vez, não perdeu tempo em planejar a próxima grande surpresa para sua mãe. Ele sabia que o processo de adaptação seria delicado, mas queria que a nova fase da vida de Helena fosse marcada por algo especial. Ele lembrou-se de um sonho que sua mãe sempre teve: visitar a cidade onde seus pais haviam nascido. Durante anos, Helena falava com nostalgia sobre as histórias que ouvira de sua mãe sobre o lugar, mas nunca teve a chance de conhecer. Lucas decidiu que essa seria a oportunidade perfeita para realizar esse desejo. Ele começou a planejar a viagem em segredo, assim como fizera com a reforma da casa. Pesquisou tudo o que podia sobre a cidade, desde as paisagens até os lugares históricos que seus avós poderiam ter visitado. Ele queria que Helena não só conhecesse o lugar, mas que também se reconectasse com suas raízes, algo que sempre a emocionava quando falava sobre o passado. Quando tudo estava pronto, Lucas revelou a surpresa para sua mãe. Mãe, eu tenho mais uma coisa para te contar, disse ele com um sorriso no rosto. Outra surpresa, Lucas? Helena respondeu, rindo. O que você está aprontando dessa vez? Bom, agora que você finalmente decidiu se aposentar, achei que seria o momento perfeito para realizar um sonho seu. Helena olhou para ele curiosa, enquanto Lucas entregava uma pasta com todos os detalhes da viagem que havia planejado. Você sempre quis visitar a cidade onde seus pais nasceram. Agora você vai poder fazer isso. Já está tudo organizado. Vamos juntos. Helena abriu a pasta e, quando viu os detalhes da viagem, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sempre imaginara essa visita, mas nunca pensara que seria possível. Lucas, isso é muito mais do que eu mereço. Eu nem sei o que dizer, disse ela emocionada. Você merece isso e muito mais, mãe. Esse é só o começo do que quero fazer por você. Agora, você pode realmente aproveitar a vida sem preocupações. Vamos fazer essa viagem juntos e conhecer mais da nossa história. Nos dias que antecederam a viagem, Helena se permitiu sonhar mais uma vez. Agora, com a oficina de costura fechada e as responsabilidades diminuindo, ela começou a se preparar para a jornada de reencontro com suas origens. Pela primeira vez em anos, ela não sentia o peso das obrigações nas costas. Em vez disso, havia uma sensação de leveza e antecipação por algo novo e bonito. Quando o dia da viagem finalmente chegou, Lucas e Helena embarcaram no avião, com o coração cheio de expectativas. Para Helena, essa jornada não era apenas uma visita a um lugar novo, mas uma redescoberta de quem ela era e de tudo o que sua família significava. E para Lucas, era mais uma forma de mostrar à sua mãe o quanto ele valorizava cada sacrifício que ela havia feito. O voo foi tranquilo, mas carregado de expectativa. Helena, sentada ao lado de Lucas, observava pela janela enquanto o avião descia sobre a cidade onde seus pais nasceram. Uma mistura de emoções tomou conta dela. Nostalgia,
Saudade de histórias que ouvira tantas vezes e uma pontada de curiosidade sobre como seria estar naquele lugar que por tanto tempo viveu apenas em sua imaginação. Ao pousar, Lucas e Helena pegaram um carro para o hotel que Lucas havia reservado. Ele havia escolhido um lugar que ficava próximo ao centro histórico, onde a cidade preservava a memória das gerações que ali viveram. Quando chegaram ao hotel, Lucas mal conseguia conter sua empolgação. Amanhã temos um passeio especial. Tenho certeza de que você vai adorar, mãe. Mas hoje quero que você descanse, aproveite para absorver tudo isso. Helena sorriu, tocada pela dedicação de Lucas em proporcionar a ela essa experiência. Naquela noite, enquanto descansava no hotel, ela pensava em tudo que havia passado até ali. Toda a sua vida dedicada ao trabalho, ao cuidado com o filho, e agora, pela primeira vez, estava sendo cuidada por ele. Era uma sensação agridoce. Parte dela ainda queria ser a pessoa que estava no controle, mas ao mesmo tempo, era reconfortante deixar Lucas guiá-la por essa nova fase. No dia seguinte, Lucas levou sua mãe para visitar o centro histórico. Caminharam por ruas de paralelepípedos, entre casas antigas e monumentos que contavam a história do lugar. Helena estava fascinada. A cidade era pequena, mas rica em detalhes e memórias. Eles visitaram uma praça que, segundo as histórias, foi onde os pais de Helena costumavam se encontrar nos fins de tarde. Era como se o passado estivesse se revelando diante dela, e a emoção era palpável. Enquanto caminhavam, Lucas segurou a mão da mãe. Ele podia ver o quanto aquilo significava para ela, e seu coração estava cheio de orgulho. Helena parou em frente a uma antiga igreja, onde seus avós haviam se casado, e suas lágrimas contidas finalmente caíram. Era como se todas as histórias de sua infância ganhassem vida, como se estivesse tocando suas raízes de forma física e emocional. Eu nunca pensei que viveria esse momento, disse Helena, com a voz embargada. É como se tudo o que ouvi a vida inteira estivesse se materializando aqui diante de mim. Lucas, emocionado, a abraçou. Esse é o seu legado, mãe. A história da nossa família está aqui, e agora faz parte da nossa também. Nos dias seguintes, Lucas e Helena continuaram a explorar a cidade. Cada canto trazia uma lembrança dos relatos de sua infância, e Helena se sentia mais conectada às suas origens do que nunca. Eles visitaram museus, antigos casarões e conversaram com moradores mais velhos, que ainda se lembravam dos tempos em que os pais de Helena viveram ali. A viagem era uma verdadeira redescoberta de quem Helena era, e Lucas não poderia estar mais feliz por proporcionar essa experiência a ela. Uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante local, Helena começou a falar sobre o futuro, algo que raramente fazia. Sabe, Lucas, pela primeira vez em muito tempo estou começando a imaginar o que vou fazer daqui para frente. Antes, era só trabalho e mais trabalho. Agora, me vejo com possibilidades. Acho que quero voltar a estudar, talvez algo que me inspire de uma forma nova. Quem sabe arte ou literatura? Lucas ficou surpreso, mas feliz. Ver sua mãe começar a sonhar novamente, depois de tantos anos de sacrifício, era exatamente o que ele esperava. Era a prova de que ela estava se permitindo viver de uma forma mais leve e cheia de novas perspectivas. Acho uma ótima ideia, mãe. Você merece isso. E vou estar ao seu lado em cada passo desse novo caminho. A viagem foi uma oportunidade não só de conectar Helena às suas raízes, mas de abrir portas para um novo começo. Quando voltaram ao hotel naquela noite, Lucas entregou a ela um pequeno presente. Era um caderno de anotações de couro, simples, mas elegante. Quero que você use isso para anotar suas ideias, seus sonhos, seus novos planos, disse ele sorrindo. Este é só o início de uma nova fase, mãe, e quero que você registre tudo. Helena segurou o caderno com carinho. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, sentia-se livre para imaginar um futuro que não estivesse preso ao trabalho, mas sim às coisas que sempre desejou fazer. E agora, com Lucas ao seu lado,
ela sabia que poderia realizar esses sonhos. Nos últimos dias da viagem, Helena e Lucas visitaram a fazenda onde seus avós viveram, hoje transformada em uma pousada. Helena passeou pelos campos tocando as árvores que seus pais deviam ter conhecido, sentindo o vento que parecia contar histórias de sua infância. O ciclo estava se fechando, e ao mesmo tempo, um novo estava se abrindo. De volta ao hotel, na última noite antes de voltarem para casa, Lucas perguntou à mãe como ela estava se sentindo. Estou em paz, Lucas. Acho que pela primeira vez em muitos anos me sinto completa. E isso é graças a você. Lucas sorriu, emocionado. Eu só estou te retribuindo um pouco de tudo o que você fez por mim, mãe. Isso é apenas o começo. Enquanto se preparavam para retornar, Helena sabia que sua vida havia mudado para sempre. As memórias da cidade onde seus pais nasceram agora faziam parte de sua jornada pessoal. E com o apoio de Lucas, ela sentia que o futuro ainda tinha muito a oferecer. De volta à cidade onde viviam, a vida de Helena já não era mais a mesma. A viagem à cidade de seus pais a tinha transformado, e com a aposentadoria finalmente aceita em seu coração, ela começava a ver o mundo com outros olhos. Pela primeira vez em décadas, sua rotina não era ditada por prazos, compromissos ou encomendas. Era como se ela estivesse redescobrindo a vida, só que agora sob uma nova perspectiva. Lucas, observando sua mãe com carinho, sentia-se realizado. Ele sabia que havia cumprido sua missão de proporcionar a ela não só uma vida mais tranquila, mas também de devolver algo que o tempo havia levado: o prazer de sonhar. Helena, que sempre priorizou os outros e dedicou-se ao trabalho, agora tinha espaço para pensar em si mesma e nos seus próprios desejos. Nos primeiros dias após a viagem, Helena passou horas reorganizando sua casa. Guardou as máquinas de costura, entregou as últimas encomendas e, com isso, fechou um ciclo. O caderno de anotações que Lucas havia lhe dado foi sendo preenchido com ideias. Ela anotava pensamentos, planos e até pequenos sonhos que antes não tinha coragem de expressar. Estava descobrindo uma nova forma de viver, onde o trabalho não era mais o centro de tudo. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos, Helena compartilhou com Lucas uma ideia que a vinha animando nos últimos dias. Sabe, Lucas, eu estive pensando em voltar a estudar. Nada muito complicado, talvez um curso de arte ou literatura. Sempre gostei de ler e acho que seria uma forma de me manter ativa, mas de uma maneira diferente. Lucas sorriu, feliz por ver sua mãe pensando em algo que lhe trouxesse prazer. Eu acho uma ideia excelente, mãe. Você sempre foi muito criativa e inteligente. Tenho certeza de que vai adorar se dedicar a isso. A nova fase da vida de Helena começou a se desenhar aos poucos. Ela encontrou um curso de literatura local e se inscreveu. As aulas, que aconteciam 2 vezes por semana, passaram a ser um momento de alegria para ela. Helena, que sempre fora uma pessoa tímida, começou a fazer amizades na turma e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte de algo que era só seu. Não era sobre o trabalho, não era sobre cuidar de ninguém. Era um espaço onde ela podia crescer e aprender por puro prazer. Lucas continuava ao lado de sua mãe, apoiando cada nova decisão que ela tomava. Ele sabia que aquele processo de transformação não era fácil, mas também entendia que era necessário. Helena estava finalmente se permitindo viver uma vida mais leve, onde suas escolhas eram baseadas em seus próprios desejos e não em obrigações. Com o tempo, Helena começou a pensar em novas viagens. Agora que havia descoberto o prazer de explorar o mundo, seu desejo de conhecer novos lugares só crescia. Ela e Lucas começaram a planejar juntos uma nova aventura, dessa vez para uma cidade histórica que sempre quisera visitar. Lucas estava animado com a ideia de continuar proporcionando esses momentos para sua mãe, sabendo que cada experiência nova a tornava ainda mais realizada. Certo dia, enquanto folheava o caderno de anotações, Helena se deu conta de algo. O caderno, que começou com ideias tímidas e sonhos guardados há muito tempo, agora estava cheio de planos, de desejos e de projetos que ela pretendia realizar.
O simples ato de colocar seus pensamentos no papel havia dado a ela uma nova perspectiva sobre a vida. Ela já não se via apenas como uma mulher aposentada, mas como alguém que tinha muito a explorar, a aprender e a viver. Naquele momento, ela percebeu que a vida lhe oferecia uma nova oportunidade. Uma oportunidade de se reconectar com seus próprios desejos e de se redescobrir como pessoa. E isso, ela sabia, era algo que Lucas havia ajudado a despertar dentro dela. Uma tarde, enquanto os dois passeavam pelo parque, Helena olhou para o filho com gratidão. Lucas, você mudou minha vida. Eu nunca imaginei que poderia estar onde estou hoje, com tantas possibilidades pela frente. E tudo isso é por sua causa. Lucas sorriu, tocado pelas palavras da mãe. Mãe, eu só fiz o que era certo. Você passou a vida toda se sacrificando por mim, por nossa família. Agora era minha vez de cuidar de você, de te ajudar a viver do jeito que você merece. Helena segurou a mão de Lucas, sentindo-se mais forte do que nunca. Ela sabia que, independentemente de tudo o que já havia vivido, o futuro ainda lhe reservava muitas surpresas. E agora, com a certeza de que poderia contar com o apoio incondicional de seu filho, estava pronta para enfrentar cada nova etapa com coragem e determinação. Ao voltar para casa naquela noite, Helena sentou-se em sua nova poltrona favorita, o caderno de anotações em mãos. Lá fora, a lua brilhava no céu, iluminando suavemente o quarto onde tantas vezes ela se sentira sobrecarregada pelas responsabilidades da vida. Agora, sentada ali, com o coração leve e a mente cheia de novas ideias, Helena sentia que o ciclo de sua vida estava completo. E mais importante, que ela estava pronta para começar um novo capítulo. Lucas, do outro lado da sala, observava sua mãe com orgulho. Ele sabia que essa jornada de transformação não tinha sido fácil, mas valera cada esforço. Helena estava finalmente vivendo a vida que merecia. E ele, como filho, estava determinado a continuar ao lado dela, em cada passo do caminho. E assim, mãe e filho, juntos, continuaram escrevendo novas histórias. Histórias de gratidão, de amor e de descobertas. Porque no fim das contas o que importava não era o passado, mas o futuro que eles estavam criando, um dia de cada vez.